Então, para fazer o processo de extração dos princípios ativos das plantas, nós precisamos ter em mente qual a finalidade desse uso. Dependendo do uso, vai ser a escolha da planta e da forma de extração desse princípio ativo. Nós temos os métodos de extração a frio e a quente. Vamos falar sobre o 5º módulo do curso de Fitoterapia Avançada, mostrando aí os principais métodos de extração de princípios ativos. Nós temos aí um elevado consumo de produtos à base de fontes naturais, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos. O Brasil apresenta a possibilidade para o desenvolvimento na área de alimentos funcionais e fitoterápicos devido à sua conhecida biodiversidade. Estima-se que 40% dos medicamentos atualmente disponíveis no mercado foram desenvolvidos diretamente ou indiretamente a partir de fontes naturais. Portanto, as plantas possuem uma variedade de compostos químicos em suas folhas, raízes, flores, com propriedades altamente atrativas capazes de promover, além da nutrição básica, benefícios à saúde, como a preservação ou tratamento de doença. Por este motivo e pelo crescente interesse da população no consumo de alimentos, cosméticos e produtos medicinais derivados de fontes naturais, tem se intensificado o número de pesquisas no sentido não só de obter produtos derivados, mas que possam ter suas propriedades potencializadas e também buscar alternativa para ampliar sua produção. Existem vários métodos de extração dos princípios ativos das plantas, onde são utilizados vários líquidos extratores. O método mais adequado depende do seu posterior uso. No caso das plantas medicinais para uso na fitoterapia, é importante requerer que os compostos extraídos tenham a menor taxa de degradação durante o processo e os produtos possam se manter inalterados. Um tipo de extração bastante comum é a preparação utilizando fazendo os extratos hidroalcoólicos. Em muitos casos citados, o metanol é considerado o melhor solvente para a extração de um maior número de compostos. A partir desse ponto, o extrato deve ser submetido a alguns tratamentos que visam a separação química dos seus compostos. Aqui vale ressaltar que o solvente com metanol não é utilizado no uso comum para a ingestão do fitoterápico. A gente utiliza muito o processo hidroalcoólico, que a gente chama de alcoolatura, que é a utilização do álcool com a planta fresca. As várias extrações dos princípios ativos das plantas medicinais é uma operação físico-química de transferência de massa, onde os sólidos solúveis e voláteis são extraídos, mantendo assim o contato entre o solvente e o sólido. Existem 3 técnicas principais de extração envolvendo o uso de solventes, vapor e fluidos supercríticos. A extração da planta é comum na indústria de perfume, no setor farmacêutico, no caso de alimentos, na nutrição humana. Desta maneira, em alguns extratos vegetais, como os óleos comestíveis ou industriais, óleo, resinas, pigmentos e fármacos naturais são obtidos. A escolha do processo de extração influencia nas condições e rendimento da extração dos compostos das plantas. É muito importante a escolha do solvente e a temperatura adequada da extração, agitação e pressão. Além disso, a matriz vegetal apresenta uma microestrutura complexa formada por células, espaços intracelulares, capilares e poros. A extração é influenciada pela estrutura molecular do soluto, o tamanho, localização e a ligação com outros componentes.
a característica química do solvente, a estrutura da composição de diversos produtos naturais, asseguram a cada sistema material solvente, mostra comportamento pelicular, o qual não pode ser previsto facilmente. Aqui nós temos os tipos de solventes utilizados para a separação qualitativa em extratos vegetais. Então, a gente precisa saber, para estudar, né, uma planta, a gente vai ter que separar utilizando os vários tipos de solventes. E aí, a partir desses vários tipos de solventes, nós temos aí a separação dos metabólitos. Cada tipo de solvente tem uma maior ação na extração aí, dependendo da sua polaridade, né, tanto dos compostos da planta quanto do solvente. Esses métodos são utilizados quando não se sabe o tipo de metabólito da planta. Então, a gente pega a planta e faz o processo de maceração, né, da planta e faz, então, a utilização dos vários tipos de solvente aí, utilizando os extratos metanólicos bruto, fazendo aí a extração com hexano, para poder separar os esteroides, os terpenos e as acelotenonas, os extratos de clorometano para separar as ligninas, flavonoides, sesquiterpenos, lactonas, triterpenos e cumarinas, os extratos acetato de etila para separar os flavonoides, taninos, xantonas, ácidos terpênicos, triterpênicos, saponinas, compostos fenólicos em geral. E o extrato bruto aí, né? O extrato com butanol para separar os flavonoides, glicosilados, taninos, saponinas e os carboidratos. Então, a gente precisa, né, saber todo esse processo. Porém, no dia a dia, para o preparo, né, do remédio caseiro, nós temos algumas técnicas que já são muito utilizadas no uso caseiro, né? O que é extração? Então, a definição do termo extração significa a retirada da forma mais seletiva do composto. Então, qual que é a definição de extração? O termo extração significa retirar da forma mais seletiva e completa possível as substâncias ou fração ativa contida na droga vegetal, utilizando por isso um líquido ou mistura de líquidos tecnologicamente apropriados e toxicologicamente seguros, ou seja, que não tenha toxicidade. Para a escolha do método atrativo, é necessário avaliar alguns fatores considerando a finalidade do extrato a ser utilizado. Eficácia, a estabilidade das substâncias extraídas, a disponibilidade dos meios e o custo do processo escolhido. Então, nós temos vários tipos de extração que eu vou mostrar. E para isso, como eu mostrei ali, a gente tem que levar em conta quais são os tipos de metabólitos que a gente vai extrair da planta. Ou são dos grupos dos terpenos, ou compostos fenólicos ou alcaloides, que são as três grandes classes aí dos metabólitos secundários das plantas, que são originadas aí do metabolismo primário da planta. Então, aqui nós temos os tipos de extração a frio e a quente. O processo de extração a frio são realizados aí na forma de maceração, que pode ser utilizado aí na sua cozinha. A percolação, que aí no caso é só em laboratório. A alcoolatura também pode ser realizada na cozinha. E a tintura, que também pode ser preparada na sua cozinha, para uso artesanal e individual, não pode ser comercializada. O processo a quente são os que mais são utilizados no cotidiano, que é a forma de infusão, decocção,
xarope, por arraste a vapor e Soxhlet. Esses dois últimos também só são realizados em laboratórios. Aqui nós temos cada um deles, né? O processo de maceração é o processo que consiste em manter a planta fresca ou a droga vegetal convenientemente rasurada, triturada ou pulverizada nas proporções indicadas na fórmula, em contato com o líquido extrator apropriado por tempo determinado para cada vegetal. Deverá ser utilizado recipiente âmbar ou qualquer outro que elimine o contato com a luz. Para uso caseiro, a gente recomenda o preparo imediato, preparo e uso imediato. Você já prepara na hora que vai utilizar e não precisa armazenar, e nem pode, porque ele não tem nenhum conservante. E também o processo de maceração pode ser realizado com algum líquido alcoólico, né, para o processo de extração durante 7 dias, homogeneizando uma vez ao dia. Aí pode ser o preparo, aqui no caso é o preparo da maceração com água, né, utilizando o veículo água. Aqui o álcool, ou com a planta fresca ou a planta seca. Aqui o percolador, né, que é o processo extrativo que consiste na passagem do solvente através da droga vegetal pulverizada, previamente umedecida com um líquido extrator, mantido em percolador com velocidade de gotejamento controlada. O procedimento para sua realização está descrito nos métodos gerais da farmacopeia brasileira. Então aqui, ó, nós temos nesse equipamento, que é um equipamento laboratorial, né, utilizado na indústria do medicamento ou na farmácia de manipulação, onde se coloca coloca aqui a planta umedecida, o veículo, e aí aqui é regulado por gotejamento. Aqui é o processo que ocorre, onde o solvente vai retirar ali da matriz vegetal o extrato que vai ser colocado aqui no becker. A alcoolatura é a preparação vegetal líquida obtida pelo processo de maceração a frio, a partir da planta fresca ou de seus órgãos convenientemente rasurados, considerando o teor de água, né, que a gente utiliza a planta, né, com água. Ela tem muita água, então é a planta fresca com álcool etílico. Sempre 30 gramas a 30% por conta da quantidade de água que a planta tem, né? Diferente da tintura, que é utilizada a planta o processo a 20%. Então, a tintura é a preparação etílica ou hidroetílica, resultante da extração das drogas vegetais ou de diluição dos respectivos extratos. São obtidos por maceração ou percolação, utilizando tanto uma parte em massa da droga vegetal e quantidade suficiente do líquido extrator para produzir 10 partes da massa ou volume da tintura, ou uma parte da massa da droga vegetal em quantidade suficiente de líquido extrator para produzir 5 partes da massa do volume da tintura. Outras proporções de drogas vegetais e líquido extrator poderão ser utilizadas. Então, aqui a gente tem, conforme descrito na farmacopeia brasileira, no formulário da farmacopeia brasileira de fitoterápico, a gente tem as plantas com as suas diferentes formas aí de teor de concentração. O padrão é a tintura a 20%, ou seja, 20 gramas da planta seca para 100 ml do líquido extrator, que no caso é o álcool. E algumas plantas são feitas a 10%, então é importante ter as orientações adequadas para fazer da forma correta. Aqui é a forma de infusão, que é a forma mais utilizada na cozinha. É o preparo que consiste em verter a água quente sobre a droga vegetal e, em seguida, se aplicável, tampar ou abafar o recipiente por tempo determinado, método indicado para drogas vegetais de consistência menos rígida, tais como folhas, flores, inflorescências e frutos, ou que contenham substâncias ativas voláteis. E então aqui eu quero já mostrar para vocês a forma
de preparo que eu tenho aqui na minha casa, tá? Então, aqui é uma jarra elétrica, que eu sempre uso nas minhas oficinas, aonde eu liguei ela, já tá quente, então ela fica vermelha. Tem vários modelos, né? E aí, quando ela tá no ponto, iniciando o ponto de ebulição, ela vai desligar automático. E eu tenho aqui algumas formas de preparo. Eu posso preparar na xícara, diretamente na xícara, né? Eu coloco a planta aqui, duas colheres da planta, e eu jogo a água por cima e abafo, tá? Aqui no caso, eu vou usar esse bule, que é o mesmo processo da xícara, tá? E aí, eu posso fazer quando eu estiver no meu consultório, ou no meu chá, né? Ou com a minha família, ou numa oficina. Então, a água tá aquecendo. E aí, eu vou jogar a água aqui. Vou tampar. E aí, eu aguardo, né? Esses aqui são modelos de xícaras aí com bule, né? Eu também tenho como fazer direto no bule com o coador. Eu jogo as folhas aqui, secas ou frescas. Verto a água. Vocês podem ver que o coador, ele é comprido e fundo. Por quê? Porque ele vai ficar em contato com a água. E aí, eu só vou te retirar e meu chá tá pronto para uso. E eu tenho também esses materiais aqui, que são utilizados muito para coar o café, que é um processo também que a gente chama de infusão, né? Então, são as chaleirinhas italianas que você prepara, né, o seu chá aí. Olha só, ela tava vermelha, e ela desliga sozinha e já está no ponto de utilizar. Então, eu posso preparar aqui, utilizando também no forma de infusão, onde eu vou colocar 2 colheres da planta, mais ou menos 2 colheres. Aqui eu coloco a água, fria. Vou colocar a planta. E aí eu tampo e levo ao fogo. No caso do café, eu posso pôr, né, o café aqui, 1 colher. É 1 colher. Esse aqui é uma dose, tá? Esse aqui é 3 doses. Então, eu coloco 3 colheres de café para esse tanto de água. É um processo de infusão. O café fica delicioso. Então, essas são as formas de infusão. Então, aqui eu tenho a planta, eu coloquei aqui 2 colheres da planta, e eu vou fazer o meu chá. Aí, terminei aqui, eu tampo, deixo 10 minutinhos, tá? E esse aqui é um outro coador de chá, tá? Forma de preparo aí, a vácuo. Como que é a vácuo? Eu coloco a planta aqui, também 2 colheres. A minha bancada tá higienizada, tá, pessoal? Eu vou tirar aqui as folhas da Vitex e eu jogo também dá pra coar café nela, uma delícia. Você coloca, olha só que interessante, a água já tá ficando verde. E aí, eu vou deixar aqui ainda por uns 10 minutos
E após 10 minutos, eu vou vou abaixar. Aí, eu vou olha só, ficando só com o chá coado, tá? Então, aqui é o processo a quente de infusão, que eu expliquei. E a decocção é o preparo que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado do método indicado para drogas vegetais com consistências rígidas, tais como cascas, raízes, rizomas, caules, sementes e folhas coriáceas. E eu vou explicar aqui, ó, a forma de fazer. O que são folhas coriáceas? Então, eu tenho aqui a folha da espinheira santa, tá? Que eu vou fazer o processo, a mesma coisa. Eu vou colocar na água, aí vai depender a quantidade que eu vou fazer. Geralmente a gente coloca uma xícara feita por vez, tá? Aqui eu tenho 200 ml de água. E aí eu tenho que rasgar as folhas miúdas. Quanto menor a partícula, maior o processo de extração. Aqui eu vou colocar, lembrando que a panela que vai ser utilizada, a vasilha que vai ser feito o chá por decocção, ela precisa ser de um material que não vai ter nenhuma toxicidade. No caso, essa aqui é um material de teflon inoxidável. Nós podemos utilizar também o vidro, tá? Então, aqui, na hora que der, eu vou marcar. Na hora que der os 15 minutos, começou a ferver, 15 minutos, e desliga. Olha só, aqui é o chá por decocção. Deu os 15 minutos, eu vou desligar. Esse aqui é o chá por decocção. Deu os 15 minutos, eu vou desligar. Então, o produto do nosso chá em forma de decocção com as folhas da espinheira santa. Aqui nós temos então a canela também, que é feito na forma de decocção. Só que a gente não pode esquecer de cortar em partes menores, porque quanto menor o tamanho da partícula, maior o processo de extração. A outra forma, a quente, é o xarope, tá? É a forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta no mínimo 45% de sacarose em 100 ml de água. E aí, se você vai fazer dentro de uma farmácia de manipulação, você vai colocar aí os conservantes, né, apropriados. No caso do remédio xarope caseiro, você vai preparar só com a planta, né, com a água, o açúcar. Após, então, o xarope simples, né, sem a adição da planta, esse é o xarope simples, a água e o açúcar, eu vou incorporando, então, a planta. Pode ser a tintura, aquecendo para evaporar o álcool, ou a alcoolatura, ou a própria planta fresca. Então, aqui é o meu xarope, ao qual eu vou fazer, né, quantidade que é SP 100 ml. E vou levar no banho-maria. Com açúcar mascavo, que é mais saudável. Na verdade, o xarope, ele é usado para ter um sabor mais agradável aí das plantas para as crianças, né? Então, vai retirar, né? Vai retirar o princípio ativo da planta e vai estar dando aí um sabor mais agradável para a criança utilizar ou adulto. Lembrando que pessoa com diabetes não pode utilizar. Aqui é a maceração que a gente faz com a planta fresca, onde eu coloco ela
em um pilão ou aqui um próprio grau, um pistilo, e eu vou amassar a planta. Eu também posso bater direto no liquidificador, que eu vou estar fazendo o processo de maceração também, com pouquinha água. Após amassado, eu jogo um pouquinho de água. Eu vou vou coar o meu processo maceração aqui, feito com a folha da fortuna, para eu utilizar. Também é importante você deixar em contato aí a maceração de 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas. E se for deixar por mais tempo na água, dependendo da planta, você tem que deixar na geladeira. Pessoal, lembrando que essa aula não é aula para falar da indicação farmacológica, somente as formas de preparo. Olha só o nosso chá por infusão. Ele ficou um pouco alaranjado, ele fica bem vermelho, porque aqui tem o crajiru, que tem vários ligninas aí, pigmentos oriundos aí dos flavonoides. Aqui eu vou fazer a tintura de lípia acidoide, o alecrim pimenta, onde eu adicionei aqui mais ou menos 100 gramas da planta e eu vou cobrir, como a gente não, na cozinha, a maioria das cozinhas não tem balança, a gente usa algumas técnicas, no caso aqui da tintura, a gente coloca as folhas e coloca o álcool até cobrir as folhas. Lembrando que na farmacotécnica, o uso recomendado é o álcool de cereais. Porém, no preparo do remédio caseiro, como muitas pessoas não têm acessibilidade aí ao álcool de cereais, a gente pode utilizar o álcool encontrado aí no supermercado. A diferença de um para o outro é que o de cereais é feito de arroz e o do supermercado é feito de cana-de-açúcar. Então, após bater 5 minutos, a gente vai verter sobre um frasco de vidro. Lembrando que, como o vidro não é âmbar, então nós vamos passar um papel alumínio para guardar ele durante 7 dias, homogeneizando todos os dias, uma vez ao dia. E lembrando que não podemos deixar de colocar a etiqueta com o nome científico, o nome popular e a data de validade, data de fabricação e data de validade. Aqui nós temos uma outra que eu vou mostrar. Aqui eu tenho outras 2 tinturas. Essa é de confrei e essa aqui é de erva baleeira. E eu vou fazer com essa de erva baleeira, que já passou os 7 dias. Então, aqui estão as tinturas prontas. Eu não vou colocar em papel alumínio, porque eu vou guardar elas dentro de uma vasilha. Aqui estão as tinturas prontas. Essa daqui será guardada em um armário fechado durante 7 dias. Lembrando que essa aqui é a alcolatura, porque eu preparei com a planta fresca. Então, todas as vezes que utilizamos a planta fresca, a gente não chama tintura, e sim alcolatura. Essa aqui eu usei o confrei seco, então é tintura. E aqui também a erva baleeira, que eu sequei ela e, portanto, é uma tintura. Lembrando que o nome científico ele tem que estar sublinhado. Quero mostrar aqui a finalização do xarope. Deixa no fogo, no banho-maria, aproximadamente 30 minutos. E aí desliga e pode incorporar a planta. Bom,
Existem várias formas de fazer o xarope. Tem pessoas que colocam aqui a planta e deixa no fogo mais uns minutos. Outras colocam aqui a tintura. Eu vou fazer a maceração das folhas de guaco, que eu coloquei aqui, ó. Guaco, a Justiça pectoralis e o hortelã da folha gorda. Aproximadamente 3 colheres para 100 ml do xarope base. Então, eu amassei bem as folhas, que a gente chama aqui de sumo, né? Tirar o sumo da planta. E aí, incorporei aqui no xarope base, aproximadamente 3 colheres da planta macerada. E vou deixar aqui por 2 horas em maceração. Depois, só coar e acondicionar em um frasco âmbar. Lembrando que esse é um xarope caseiro, portanto, a validade dele fechada é 3 meses e após aberto, apenas 15 dias, no máximo 15 dias. O certo é 7 dias, que é o tempo de uso do xarope. E agora, para finalizar a produção aí das formas de extração e até o preparo do remédio em si, como produto final aí da oficina, eu vou mostrar aqui como preparar um óleo medicado de erva baleeira. Erva baleeira da planta Cordia verbenácea, que é um dos fitoterápicos aí genuinamente brasileiro e ao qual eu tenho aqui na minha casa a sua árvore e o seu arbusto. Então, nós vamos adicionar 100 ml do óleo corporal, pode ser no creme também, óleo corporal e 20% da tintura. Então, eu vou adicionar aqui 20 ml da tintura da erva baleeira, que eu preparei semana passada, retrasada. Então, aqui eu adicionei 100 ml do óleo corporal, você pode colocar o óleo corporal da sua preferência. Nós vamos preparar aqui o óleo medicado de erva baleeira. Aqui eu tenho a tintura que eu preparei, erva baleeira da planta Cordia verbenácea, um dos fitoterápicos aí mais prescritos na ortopedia. E eu coloco 20% da erva baleeira e coloco 10% do óleo de copaíba. É maravilhoso, tem uma ação assim fantástica. Então, eu não tenho aqui um becker para poder fazer certinho a medição, então eu vou utilizar aqui esse medidor, completar aqui 20 ml da tintura coada. E aí eu vou levar em banho-maria, porque para que o álcool seja evaporado. Então, aqui eu coloquei no óleo corporal a tintura de erva baleeira. Vamos deixar aqui no fogo mais ou menos uns 20 minutos para evaporar o álcool. E só após a evaporação, né, do álcool é que a gente vai adicionar o óleo de copaíba. Então, o óleo medicado aí de erva baleeira com óleo de copaíba. E uma pigarreira, parece fumante. Esse xarope aqui é pra você. Prontinho nosso xarope. E agora, nosso óleo corporal já está pronto. 30 minutos aqui. Lembrando que a temperatura não pode exceder 70 graus.
uma delícia, o cheiro, o aroma dele tá muito bom. E agora eu vou desligar e vou incorporar o óleo de copaíba. Nosso óleo medicado. Nosso óleo medicado. Vou adicionar o óleo de copaíba. No olhômetro. Aqui o óleo medicado. Eu adicionei 10 ml do óleo de copaíba. E nós vamos acondicionar no frasco com o nome etiquetado, identificado certinho. Eu quero mostrar para vocês como fazer o preparo correto, seguro da babosa. Ela tem as suas folhas compostas por essas substâncias que são chamadas substâncias antrocênicas. Prontinho, a babosa tá limpa e agora eu vou fazer o corte para deixar de molho mais um pouco. Olha como fica após então tirar da folha todo o gel da mucilagem, né? E aí eu vou mostrar após toda a retirada. Então aqui tá a mucilagem, ainda vou tirar esses restinhos aí de substâncias verdes da casca para ficar sem nada. Porque ainda nessa casca verde tem as aloínas aí que não faz bem para a saúde. E eu vou fazer um suco com essa mucilagem. Aqui eu vou mostrar como fazer para você guardar o gel da babosa. Então eu vou utilizar, vou bater ela somente o gel da mucilagem da babosa com um pouquinho de água para colocar na forminha de gelo. E aí eu posso, depois de congelar, eu vou tirar e guardar numa sacolinha de plástico para eu utilizar 2 pedras de gelo na minha vitamina. E aqui eu vou fazer também o suco já com ela in natura. E aqui tá pronto o meu suco de manga com babosa. Vamos experimentar então. A babosa não dá gosto nenhum no suco. Parece que tem só manga. Super saudável. Faça você também o seu suco saudável aí com babosa, utilizando outras plantas. Se você quer as orientações, entre em contato comigo que eu te passarei quais plantas você pode preparar aí na sua cozinha para você ter mais saúde. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer uma observação que todas essas preparações aqui, a gente tem os cuidados, né, de ter todas as boas práticas aí no preparo, porém não estão dentro das normas da farmacotécnica. Então, eu espero assim contar com a colaboração aí dos colegas farmacêuticos, né, os pesquisadores que possam estar assistindo esse vídeo, que é uma forma bem acessível que eu tô falando, para que todos possam estar preparando a sua planta aí, né, o seu remédio caseiro, dentro das possíveis normas aí das boas práticas de preparo para ter um ótimo resultado. Obrigada. Processo de infusão a vácuo.